Resolução número 1244, 16 de janeiro de 2025. Estabelece a estrutura, competência e as atribuições dos Comandos Operacionais de Bombeiros, COB, e revoga a Resolução número 803, de 17 de agosto de 2018. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 6º da Lei Complementar número 54, de 13 de dezembro de 1999, e inserir legislação e informações que complementarão o preâmbulo, resolve, capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1. A estrutura, competência, atribuições e linhas gerais de funcionamento dos Comandos Operacionais de Bombeiros são estabelecidas nesta resolução. Artigo 2. O Comando Operacional de Bombeiros é a unidade de direção intermediária responsável pelo planejamento e gestão das operações de prevenção e combate a incêndios e sinistros, busca e salvamento, socorrimento público, defesa civil e perícia de incêndio em sua área de atuação, de acordo com as diretrizes, políticas e ordens emanadas pelo Comando-Geral. Parágrafo único. O COB também será responsável pelas ações administrativas de pessoal e execução de despesas, caso tenha estrutura para tal prevista na resolução que aprova o detalhamento e desdobramento do quadro de organização e distribuição, COD. Artigo 3. O COB possui a seguinte organização básica: 1. Gabinete, 2. Secretaria, 3. Cartório, 4. Divisão Operacional, 5. Núcleo Administrativo, 6. Unidades de Execução Operacional, UEOP, conforme resolução referente à articulação operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG. Parágrafo único. As subdivisões dos setores previstos no caput estarão previstas em COD e funcionarão conforme contido nesta resolução. Capítulo 2. Das atribuições. Seção 1 do Gabinete do Comando Operacional de Bombeiros. Artigo 4. São atribuições do Comandante Operacional de Bombeiros: 1. Coordenar e supervisionar o serviço das UEOP subordinadas. 2. Desdobrar diretrizes, planos e ordens emanadas do Comando-Geral. 3. Planejar, coordenar e controlar as operações e rotina operacional de bombeiros. 4. Planejar, coordenar e controlar as atividades de proteção e defesa civil nos municípios. 5. Representar e fazer a interlocução com os demais órgãos públicos. No tocante às ações operacionais estratégicas de competência do CBMMG. 6. Designar comissões para elaborar estudos, seminários e trabalhos de interesse, especialmente os decorrentes de ações operacionais. 7. Exercer atividades de polícia judiciária militar, nos limites e condições estabelecidas em lei. 8. Determinar a instauração de procedimentos administrativos para apuração de irregularidades ou concessão de recompensas no âmbito do Comando Operacional. 9. Designar e fiscalizar os trabalhos dos Conselhos de Ética e Disciplina Militar, CEDMU, do Comando Operacional. 10. Atuar como autoridade de segunda instância nos recursos disciplinares, nos termos do Código de Ética e Disciplina Militar, CEDMI, e das normas administrativas que regulam o assunto. 11. Conceder férias aos militares sob seu comando e aos comandantes de UEOP subordinadas. 12. Assessorar o Comando-Geral na elevação, ativação e desativação de frações de bombeiros e mudanças na articulação. 13. Autorizar deslocamentos dos comandantes de UEOP subordinadas fora de suas áreas de atuação. 14. Coordenar, dentro de sua área de atuação, as ações de fiscalização por demanda ou iniciativa e as operações do Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico, SIP, e a aplicação das sanções administrativas pelas unidades subordinadas. 15. Fazer a interlocução com os demais órgãos de fiscalização, como o Ministério Público e prefeituras, no tocante às ações de fiscalização, cumprimento de sanções, interdição e desinterdição de edificações e eventos, SVI. Participar
das reuniões de planejamento de eventos de risco especial envolvendo órgãos do Estado. 17. Promover a cultura da prevenção e de proteção à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente. 23. Coordenar o planejamento logístico anual e o exercício financeiro e patrimonial, por meio das ações desenvolvidas pelas suas seções. 19. Fornecer apoio logístico e de recursos humanos para as unidades apoiadas. 20. Redistribuir viaturas em conformidade com as normas vigentes. 21. Coordenar o treinamento profissional básico do COB. 22. Demais atribuições conforme legislação e normas em vigor. Artigo 5. São atribuições do Subcomandante Operacional de Bombeiros: 1. Assessorar o Comandante Operacional nas suas atividades. 2. Representar o Comandante Operacional em impedimentos ou quando determinado. 3. Praticar atos e atribuições delegadas pelo Comandante Operacional. 4. Exercer cumulativamente a função de chefia do núcleo administrativo, bem como a ordenação de despesas. 5. Coordenar e controlar os trabalhos dos setores subordinados. 6. Acompanhar ocorrências de destaque, repassando as informações ao comandante operacional. 7. Acompanhar e preparar orientações relativas à segurança das instalações físicas e do pessoal do COB. 8. Coordenar as atividades relacionadas a cerimonial, promoção social e comunicação social na unidade. 9. Propor supervisões do comando operacional em consonância com as diretrizes do Comando Geral. 10. Demais atribuições conforme legislação e normas em vigor. Seção 2. Da Secretaria do Comando Operacional de Bombeiros. Artigo 6. São atribuições da Secretaria: 1. Responsabilizar-se pelo protocolo e tramitação de documentos internos e externos. 2. Organizar a recepção do comando operacional. 3. Organizar a conservação, limpeza e segurança das dependências da unidade. 4. Propor ações para a valorização do público interno. 5. Planejar, organizar e controlar os eventos realizados pela unidade. 6. Ser responsável pela comunicação externa. 7. Planejamento, junto às UEUP, das ações de promoção social, bem como seu acompanhamento. 8. Demais atribuições, conforme legislação e normas em vigor. Seção 3. Do Cartório do Comando Operacional de Bombeiros. Artigo 7. São atribuições do cartório: 1. Assessorar o comandante operacional em todos os assuntos pertinentes à disciplina militar, polícia judiciária militar e respectivos processos e procedimentos. 2. Analisar toda a documentação disciplinar e de polícia judiciária militar da unidade. 3. Confeccionar portarias, soluções, despachos e demais documentos disciplinares e de polícia judiciária militar de competência do comandante operacional. 4. Controlar a entrada, saída e o trâmite de toda a documentação disciplinar e de polícia judiciária militar do comando operacional. 5. Controlar os prazos regulamentares dos processos e procedimentos instaurados e avocados pelo comando operacional. 6. Assessorar na nomeação do Conselho de Ética e Disciplina da unidade. 7. Efetuar lançamento e publicação dos atos de sua competência. 8. Demais atribuições conforme legislação e normas em vigor. Seção 4. Do Núcleo Administrativo do Comando Operacional de Bombeiros. Artigo 8. Ao Núcleo Administrativo compete a prática dos atos de logística, de execução orçamentária, financeira e de pessoal da própria unidade e das unidades apoiadas, respeitada a competência dos comandantes. Artigo 9. São atribuições do chefe do núcleo: 1. Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades do núcleo. 2. Exercer a ordenação de despesas e a prática dos atos de apoio logístico do núcleo em apoio às unidades. 3. Propor comissões relativas às suas áreas de atuação. 4. Determinar a abertura de processos licitatórios. 5. Determinar os critérios de aceitação das propostas no edital. 6. Designar os agentes de ação.
Pregoeiros e equipe de apoio. 7. Adjudicar o objeto da licitação em recurso, no caso de pregões. 8. Homologar o resultado da licitação e promover a celebração do contrato, segundo as normas vigentes. 9. Decidir os recursos contratos praticados pelo pregoeiro e pela comissão de licitação da unidade. 10. Praticar os atos de pessoal, conforme legislação vigente. 11. Demais atribuições conforme legislação e normas em vigor. Artigo 10. São atribuições do subchefe do núcleo. 1. Exercer a ordenação de despesas, na ausência do chefe do núcleo nos impedimentos legais. 2. Substituir o chefe em seus impedimentos. 3. Supervisionar e dirigir os trabalhos geridos pelo núcleo. 4. Exercer as atribuições delegadas pelo chefe do núcleo. 5. Demais atribuições, conforme legislação e normas em vigor. Artigo 11. São atribuições da seção de pessoal. 1. Coordenar, controlar e praticar as atividades de pessoal. 2. Assessorar o comandante nos assuntos relativos a pessoal. 3. Manter registros atualizados sobre licenças, dispensas e férias. 4. Elaborar o calendário de férias dos militares do Comando Operacional. 5. Controlar a situação de efetivo da unidade, mantendo atualizadas as cartas de situação. 6. Preparar, publicar e lançar no sistema informatizado os atos de pessoal da chefia do Comando Operacional, bem como dos titulares das unidades apoiadas. 7. Atuar como agente de atividade de pessoal. 8. Controlar férias dos comandantes de UEP subordinadas. 9. Controlar o horário dos funcionários civis da unidade. 10. Analisar e emitir parecer sobre inscrição nos processos seletivos do CDMMG dos militares do COB e das unidades apoiadas, relativos aos requisitos de sua competência. 11. Demais atribuições, conforme legislação e normas em vigor. Artigo 12. São atribuições da seção de Orçamento e Finanças. 1. Assessorar o ordenador de despesas nas atividades orçamentárias e financeiras. 2. Executar empenho, liquidação e pagamento das despesas. 3. Executar os recolhimentos obrigatórios, na forma da legislação vigente. 4. Conferir documentos que importem a alteração da situação financeira da unidade. 5. Providenciar a guarda e controle, consoante instruções específicas, dos valores entregues à unidade como calções ou outras garantias. 6. Organizar e complementar os processos de despesas e de prestação de contas da unidade, na forma de instruções específicas. 7. Informar ao ordenador de despesas sobre irregularidades ou alterações para providências necessárias. 8. Ajustar as contas do pessoal civil e militar desligado da unidade, de acordo com as normas específicas. 9. Acompanhar a execução dos empenhos, informando ao ordenador de despesas aquele sem movimentação há mais de 90 dias. 10. Entrar em contato e orientar os prestadores de serviços fornecedores, sempre que necessário, visando garantir que as notas fiscais estejam em plenas condições de liquidação. 11. Demais atribuições, conforme legislação e normas em vigor. Artigo 13. São atribuições da seção de transportes. 1. Gerir as contratações atinentes à sua área de atuação. 2. Controlar contratos e publicações atinentes à sua área de atuação. 3. Controlar prazos de execução, empenhos, entregas e de garantias. 4. Adotar as ações necessárias para a manutenção e conservação da frota. 5. Adotar providências em caso de multas de trânsito envolvendo viaturas do COB, conforme legislação vigente. 6. Executar os lançamentos no sistema SIA de frota e demais sistemas de gestão relativos às manutenções, acidentes, abastecimentos, atendimentos, envolvendo viaturas do COB. 7. Propor à Diretoria de Logística e Finanças, DLF, melhorias nas viaturas e demais ações atinentes à frota do COB e demais unidades subordinadas. 8. Adotar as providências legais em caso de inadimplência de fornecedores. 9. Especificar materiais e serviços a serem adquiridos. 10. Realizar as fases do processo de compra que lhe couberem. 11. Elaborar a programação orçamentária, no que couber. 12. Integrar a equipe de planejamento das contratações da unidade, enquanto área técnica, na elaboração dos estudos técnicos preliminares ETIP, sendo responsável pelo planejamento, coordenação, gestão e acompanhamento das ações relacionadas.
ao tema ao qual a demanda apresentada pela área solicitante esteja associada, podendo também atuar como área solicitante. 13. Supervisionar estocagem de materiais de consumo e de manutenção das viaturas do comando operacional. 14. Demais atribuições conforme legislação e normas em vigor. Artigo 14. São atribuições da seção de almoxarifado: 1. Gerir as contratações atinentes à sua área de atuação. 2. Controlar contratos e publicações atinentes à sua área de atuação. 3. Controlar prazos de execução, empenhos, entregas e de garantias. 4. Adotar as ações necessárias para a manutenção e conservação das edificações e materiais. 5. Assessorar o ordenador de despesas na adoção das providências legais em caso de inadimplência de fornecedores. 6. Acompanhar os trabalhos realizados pela equipe responsável pela elaboração do estudo técnico preliminar quanto à especificação de materiais e serviços a serem adquiridos, assessorando o ordenador de despesas conforme necessário. 7. Realizar as fases do processo de compra que lhe couberem. 8. Elaborar a programação orçamentária, no que couber. 9. Propor à diretoria de logística e finanças melhorias nas áreas de edificações, materiais e equipamentos do COB e demais unidades subordinadas. 10. Providenciar controle, distribuição e demais registros dos materiais no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços, SIAD, no âmbito do COB, conforme norma em vigor. 11. Elaborar inventário dos bens patrimoniais e confeccionar prestação de contas, no âmbito do COB, conforme normas em vigor. 12. Executar os planos de distribuição de materiais, elaborados pelo Estado-Maior, COB, DLF. 13. Realizar as ações sistêmicas para alienação de material, no âmbito do COB. 14. Acompanhar os gastos com energia elétrica e fornecimento de água e esgoto. 15. Controlar o serviço de conservação e limpeza predial, SVI. Controlar o material bélico do COB, conforme normas em vigor. 17. Supervisionar estocagem de materiais de consumo e de manutenção dos equipamentos do comando operacional. 23. Demais atribuições conforme legislação e normas em vigor. Artigo 15. São atribuições da seção de licitações: 1. Receber os processos de compras a serem licitados. 2. Avaliar a documentação, verificando se a mesma está em condições para a abertura de processo licitatório. 3. Elaborar o edital de licitação e encaminhá-lo para análise e parecer da assessoria jurídica. 4. Encaminhar o edital depois de analisado e assinado pela assessora jurídica para assinatura e aprovação do ordenador de despesas. 5. Enviar extrato de licitação para publicação. 6. Adotar os procedimentos de divulgação e disponibilização do edital, conforme normas em vigor. 7. Responder os pedidos de esclarecimentos e impugnação de edital. 8. Conduzir a sessão licitatória. 9. Adjudicar os pregões, quando for o caso. 10. Analisar os recursos impetrados e encaminhar o parecer ao ordenador de despesas para decisão. 11. Sugerir revogação, devidamente justificada, dos processos que apresentem vícios insanáveis, encaminhando ao ordenador de despesas para homologação. 12. Encaminhar o processo para o ordenador de despesas para adjudicação, quando for o caso, e homologação. 13. Publicar, no que couber, homologação do certame. 14. Encaminhar o processo ao agente de ação ou à SOFI, devidamente autuado. 15. Integrar a equipe de planejamento das contratações da unidade, enquanto área de contratação, na elaboração dos estudos técnicos preliminares ETIP, sendo responsável por planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relacionadas aos processos de contratação, SVI responsável pela condução da COTEP, na fase de lances pelos fornecedores. 17. Demais atribuições conforme legislação e normas em vigor. Artigo 16. São atribuições da seção de fiscalização e controle: 1. Exercer coordenação e controle do COB. 2. Atuar como responsável técnico da unidade. 3. Controlar os créditos orçamentários e sua movimentação, na forma da legislação vigente. 4. Gerir os adiantamentos para agente suprido no COB e unidades apoiadas. 5. Fiscalizar os contratos firmados e seus termos aditivos. 6. Propor medidas de
Aperfeiçoamento do sistema logístico e financeiro, SET, emitir parecer e análise para a área financeira e contábil da unidade. 8. Auditar sistematicamente os processos licitatórios, de despesas e de prestação de contas patrimonial. 9. Assessorar o ordenador de despesas na adoção das providências legais em caso de inadimplência de fornecedores. 10. Elaborar minutas de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres. 11. Proceder à análise dos instrumentos que forem encaminhados pelas unidades subordinadas e emitir parecer técnico. 12. Encaminhar os instrumentos jurídicos aos setores necessários para a tramitação após as assinaturas dos convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, encaminhá-los para publicação. 13. Realizar os lançamentos nas planilhas de registros e acompanhar a execução de todos os convênios celebrados pelas unidades a eles subordinadas. 14. Demais atribuições, conforme legislação e normas em vigor. Seção 5. Da Divisão Operacional do Comando Operacional de Bombeiros. Artigo 17. São atribuições da Divisão Operacional: 1. Assessorar o comandante operacional no que tange às operações e rotina operacional bombeiro militar das unidades subordinadas. 2. Acompanhar o calendário de eventos das unidades subordinadas, principalmente aqueles com considerável emprego de recursos humanos. 3. Conhecer os pontos críticos e áreas de risco da sua área de articulação. 4. Monitorar os indicadores de efetivo operacional, efetivo empenhado em operações especiais e viaturas disponíveis para atividade operacional. 5. Assessorar o comando em relação à necessidade de solicitação de recursos operacionais em situações ordinárias e extraordinárias. 6. Controlar os empenhos dos terceiro, quarto e quinto esforços, conforme diretrizes do comando. 7. Elaborar e divulgar estudos de situação, planos e ordens de operações, de treinamento específico, bem como os respectivos relatórios de avaliação e controle. 8. Analisar e dar parecer sobre operações e rotina operacional bombeiro militar e treinamento específico. 9. Propor rearticulação de frações, redistribuição de recursos humanos e logísticos e aprimoramento de procedimentos técnicos e táticos. 10. Desenvolver estudos sobre acidentes de trabalho na atividade de bombeiro militar e manter registros estatísticos. 11. Programar eventos e palestras técnico-educativas dirigidas ao público interno, juntamente com as UEUP. 12. Planejar, coordenar e controlar as atividades de atendimento pré-hospitalar, socorro, salvamento e prevenção executadas pelas UEUP subordinadas. 13. Acompanhar a evolução das operações, com vistas à sua efetividade operacional. 14. Propor o emprego dos recursos, objetivando a eficácia no cumprimento da missão. 15. Controlar a execução dos planos e ordens emitidas pelo Comandante Operacional de Bombeiros, SFI. Promover a padronização das atividades operacionais. 17. Acompanhar as ocorrências de destaque das UEUP subordinadas, supervisionar e controlar a ativação e operação do sistema de comando em operações. 23. Controlar e executar as atividades de inteligência, quando existirem DD-CODE, no âmbito do respectivo comando operacional, através da adjuntoria de inteligência, em coordenação com as unidades subordinadas. 19. Desenvolver as atividades de proteção e defesa civil nos municípios pertencentes à sua área de articulação. 20. Incentivar a cultura da prevenção e de proteção à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente. 21. Planejar, controlar e fiscalizar os cursos de qualificação executados no âmbito do COB. 22. Controlar as escalas dos militares do COB. 23. Acompanhar a criação e instalação de novas frações. 24. Acompanhar a criação e instalação de brigadas, XXV. Planejar, controlar e fiscalizar os cursos de qualificação executados no âmbito do COB, bem como os treinamentos de cunho operacional. 25. Acompanhar a execução das diretrizes propostas pelo plano de comando através de medidores de eficiência e de entrega de resultados. 26. Demais atribuições, conforme legislação e normas em vigor.
Artigo 18. São atribuições da Adjuntoria de Prevenção e Defesa Civil da Divisão Operacional do Comando Operacional de Bombeiros: 1. Controlar, acompanhar, orientar e avaliar o desenvolvimento das atividades das companhias de prevenção, pelotões de prevenção e grupos de prevenção das unidades subordinadas. 2. Elaborar mapa de risco, conforme diretrizes emanadas pelo alto comando, e estatísticas sobre a atuação do CIP, identificando as edificações e áreas de riscos de sua competência. 3. Controlar os prazos e informações dos serviços de análise e vistorias para concessão de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVP, nos casos em que houver interesse institucional. 4. Acompanhar procedimentos decorrentes de análises de projeto de segurança contra incêndio e pânico, PSIP. Vistorias de liberação, fiscalização e sanções administrativas. 5. Acompanhar os processos de interdição e desinterdição de edificações e áreas de risco e os procedimentos administrativos pertinentes. 6. Acompanhar e divulgar as informações geradas por estudos de sinistros oriundos de incêndios e explosões nas edificações e áreas de risco de sua articulação. 7. Acompanhamento do sistema DU sob demanda e por iniciativa, no que tange às ações do ciclo de proteção e defesa civil. 8. Monitorar indicadores de desastres dentro da sua região de competência, exemplo, nível do rio, volume de chuvas. 9. Manter contato com entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, dentro da sua região de competência, atuando na coordenação da política regional para a redução do risco de desastres, com base na Política Nacional de Defesa Civil, PIMPDEC. 10. Monitorar focos de incêndio florestal. 11. Fomentar e assessorar os municípios quanto ao lançamento de ocorrências no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, S2ID. 12. Fomentar e assessorar os municípios na elaboração do seu plano de contingência. 13. Acompanhar indicadores de desempenho definidos pelo alto comando, no que tange à defesa civil. 14. Monitorar os desdobramentos de atividades relacionadas ao gerenciamento de risco de desastres, exemplo, alerta vermelho, alerta verde, operação rota de fuga. 15. Desenvolver as atividades de proteção e defesa civil nos municípios pertencentes à sua área de articulação, SVI, demais atribuições, conforme legislação e normas em vigor. Capítulo 3. Das prescrições diversas. Artigo 19. As atribuições de inteligência da Divisão Operacional do Comando Operacional de Bombeiros serão regidas por documento normativo reservado. Artigo 20. Revoga-se a Resolução nº 803, de 17 de agosto de 2018. Artigo 21. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Comando Geral em Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2025. Elon Dias do Nascimento Botelho, Coronel B.M. Comandante-Geral.